Rogando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. De acordo com a autorização através da Resolução número 04/2020, iniciamos a 13ª sessão ordinária do Legislativo Castrense, realizada de forma mista, presencial e por videoconferência com os vereadores que encontram-se em isolamento, em cumprimento ao disposto na Portaria número 26/2020. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 98 do Regimento Interno, coloco em discussão a ata da sessão ordinária de 17 de agosto. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Sendo que a votação é nominal, solicito ao senhor segundo secretário que faça a chamada para que os senhores vereadores registrem o seu voto, aprovando ou rejeitando a ata. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprova. Antônio Cirlei Alves da Silva. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Sutil. Aprovo. Joel Elias Fadel. Joel Elias Fadel. José Otávio Noceira. Jovenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zandim Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores primeiro e segundo secretários a procederem à leitura do expediente. Ofício número 370 de 2020 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 61 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.000 e da outras providências. Ofício número 374 de 2020 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 62 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.521 e da outras providências. Projeto de lei número 63 de 2020 estabelece os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para o período de 2021 a 2024, de autoria da mesa executiva da Câmara Municipal. Projeto de lei número 64 de 2020 estabelece os subsídios dos vereadores para o período de 2021 a 2024, de autoria da mesa executiva da Câmara Municipal. Recebidos do prefeito municipal. Ofício número 375 de 2020, encaminhando o projeto de lei número 51 de 2020, sancionado como lei municipal número 3.736 de 2020. Ofício número 79 de 2020, em resposta aos questionamentos das comissões permanentes referentes ao projeto de lei número 47 de 2020. Ofício número 80 de 2020, em resposta aos questionamentos das comissões permanentes referentes ao projeto de lei número 52 de 2020. Ofício número 81 de 2020, em resposta aos questionamentos das comissões permanentes referentes ao projeto de lei número 53 de 2020. Ofício número 290 de 2020, em resposta ao requerimento número 131 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Ofício número 356 e 369 de 2020, em resposta aos requerimentos 155 e 156 de 2020, respectivamente, de autoria da vereadora presidente Maria de Fátima Barros Antão Castro. Ofício número 357 e 363 de 2020, em resposta aos requerimentos 162 e 132 de 2020, respectivamente, de autoria do vereador Miguel Zandim Neto. Ofício número 358 de 2020, em resposta ao requerimento número 141 de 2020, de autoria do vereador José Otávio Noceira. Ofício número 359 de 2020, em resposta ao requerimento 157 de 2020, de autoria do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 360 e 364 de 2020, em resposta aos requerimentos número 151 e 160 de 2020, respectivamente, de autoria do vereador Rafael Habers. Ofício número 362 de 2020, em resposta aos requerimentos 138 de 2020, de autoria do vereador Joel Elias Fadel. Ofício número 373 de 2020, em resposta ao requerimento 171 de 2020, de autoria do vereador Paulo César de Farias. Ofício número 51 de 2020, recebido do Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, em resposta à indicação número 91 de 2020, de autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Ofício número 22 de 2020, recebido do senhor Secretário Municipal do Interior, interino, em resposta à indicação número 90 de 2020, de autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas.
Ofício número 106 de 2020, recebido do Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta à indicação 89 de 2020, de autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Carta número 1289 de 2020, recebida da Divisão de Gestão da Rede Arrecadadora da Copel Distribuição, em resposta ao requerimento 168 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 195 de 2020, súmula, requer estudos referentes à possibilidade de medidas que visem ampliar o horário de atendimento ao público na agência da Copel no município de Castro. Senhora Presidente, requer a mesa após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiada a Copel, Companhia Paranense de Energia Elétrica, solicitando informações sobre a possibilidade de ampliação no horário de atendimento ao público na agência deste município. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato, bem como os diversos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município. Considerando que a proposição vem atender inúmeros apelos feitos pelos moradores da região em questão, face aos mais diversos assuntos que ocorrem diariamente, dos mais diversos horários, os quais geram congestionamentos e têm gerado filas, por vezes causando aglomeração, pessoas idosas esperando pelo atendimento, havendo necessidade de ampliação do horário de atendimento à população junto à agência da Copel, Companhia Paranense de Energia. Considerando que seria a solução para cidadãos que trabalham e por vezes têm horários de almoço disponível para resolver esses problemas. Dessa forma, apresento esse requerimento, pois essa medida, uma vez realizada, atenderá a todos os cidadãos deste município. Contamos com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 20 de agosto de 2020, vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Requerimento 196 de 2020, súmula, informações sobre a viabilidade de que em determinados dias da semana tenha um psicólogo à disposição dos jovens na Biblioteca Municipal. Senhora Presidente, requer a mesa após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a viabilidade de que em determinados dias da semana tenha um psicólogo à disposição dos jovens da Biblioteca Municipal. Justificativa. A ideia dessa proposta é de que esse profissional capacitado auxilie os nossos jovens em testes vocacionais, elaboração de currículos, postura em entrevistas de emprego e relações interpessoais. Com todos esses benefícios que seriam oferecidos, os jovens teriam um incentivo a mais para frequentar a biblioteca. No exercício das funções inerentes ao mandato, apresentamos esse pedido de informações, na certeza de respondermos os diversos questionamentos feitos pelos munícipes de diversas regiões da nossa cidade de Castro. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 20 de agosto de 2020, vereador Miguel Zé Neto. Requerimento número 197 de 2020, súmula, requer informações referentes aos atendimentos realizados na unidade de pronto atendimento UPA durante o período da pandemia de Covid-19. Senhora Presidente, requer a mesa após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando as seguintes informações. A. Quantos atendimentos foram realizados na unidade de pronto atendimento UPA durante a pandemia de Covid-19? B. Destes, quantos foram relacionados com a pandemia de Covid-19? C. Comparado com os demais anos, houve um aumento nos atendimentos, nos procedimentos não associados ao Covid-19, houve uma redução? Se sim, qual o percentual? Justificativa. As informações solicitadas são essenciais para que possamos esclarecer perguntas que recebemos, frequentemente dos munícipes. Ante o exposto e a função fiscalização e controle inerente ao mandato de vereador, apresento esse requerimento e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 20 de agosto de 2020, vereador Rafael Habers. Requerimento 198 de 2020, senhora Presidente, requer a mesa após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito e aviação Cidade de Castro, questionando se há uma data prevista para o retorno de todas as linhas em todos os horários do transporte coletivo urbano, como era antes da pandemia de Covid-19. Justificativa. Com frequência, recebemos reclamações de munícipes sobre a redução de horários do transporte coletivo urbano em nosso município. Tendo em vista que, com a exceção das escolas, a maioria das atividades já retomaram o pleno funcionamento. Questionamento se não seria possível retomar aos horários normais e com todas as linhas, aqueles que eram realizadas antes da pandemia. Na colônia Castrolana, por exemplo, o ônibus do horário do almoço não está funcionando, causando transtornos para aqueles trabalhadores que tiveram que retomar suas atividades.
Tendo em vista a função de fiscalização e o controle inerente ao mandato do vereador e os constantes questionamentos que recebemos da população, apresento esse requerimento e conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação do mesmo. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de agosto de 2020, vereador Rafael Harbers. Requerimento número 199/2020. Requer voto de congratulações à equipe de monitoramento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde no combate à pandemia da Covid-19 em nossa cidade. Senhora Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão de hoje, voto de congratulações aos profissionais de saúde que compõem a equipe de monitoramento e acompanhamento no controle da pandemia do Covid-19 na cidade de Castro. Amor à profissão e ao seu semelhante resume o papel de profissionais da saúde em épocas como a nossa, em que o surto de uma doença extremamente infecciosa gera uma pandemia que afeta e ameaça a vida de milhares de pessoas. Em tempos como esse, que nos coube forçosamente viver, época de grande perigo e consternação, os profissionais da saúde são os primeiros a serem expostos, porque sua vocação é atuar nas fronteiras, lá onde a vida encontra-se em ameaça e os rostos humanos expressam medo e dor. É diante desse olhar sofrido do outro que os profissionais ouvem o apelo mais profundo da humanidade, na sua hora mais verdadeira e mais frágil. É diante do enigma ético do rosto de seus pacientes, isolados e sozinhos, em um leito, que tais profissionais realizam sua vocação para o cuidado. Cuidar é responsabilizar-se pelos outros, cumprindo a faculdade, a disposição e a preocupação com o outro. Esse ofício apurado nas casas da dor e nos fundos do silêncio, lá onde há choro e ranger de dentes e onde poucos de nós gostaríamos ou teríamos coragem de estar. Por isso, as ciências de saúde dão oportunidade para o exercício da responsabilidade. Na manifestação do rosto, somos responsáveis por outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me viesse a custar a vida. No dicionário da ética, o nome disso é bondade. Por isso que tais profissionais sejam reverenciados. Seus conhecimentos devem ser respeitados e suas intervenções objeto de confiança e crédito. Nas suas mãos, todos entregamos o que nos é mais caro, a nossa própria vida. Por isso, toda política de Estado deve incentivar esse reconhecimento e favorecer essa confiança, a fim de contribuir para que o conhecimento teórico e prático seja incrementado com verbas, oportunidades, salários adequados e, sobretudo, deferência e consideração. Afinal, a ação dos profissionais da saúde é uma arte baseada na ciência, uma arte cujo objeto é a cura, compreendida ao longo dos séculos como a devolução de um organismo ao seu estado natural, ou tão próximo a ele quanto possível. Nessa época de escuridão, não há nada que substitua essa vocação. Todos sabemos que, em caso de necessidade, eles estarão lá à nossa espera. O reconhecimento da função social desses agentes é tão necessária quanto é a certeza de que a maioria de nós estará, cedo ou tarde, em suas mãos. Para que eles façam o seu melhor para todos, inclusive para nós, quando chegar a nossa hora, que sejam valorizados e reconhecidos a todo tempo. Palmas e apitos para essa gente toda que celebra a essência humana com tanto empenho, dedicação e entusiasmo, apesar de todos os riscos e a despeito de muitos detratores. Para tanto, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste requerimento. Requeiro ainda que seja dado conhecimento da decisão desta Câmara aos homenageados. Sala de Sessões, Câmara Municipal, em 20 de agosto de 2020, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 200/2020. Quer informações quanto à possibilidade de acolhimento para pernoite nesses dias de frio intenso de moradores de rua dessa cidade. O vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiado ao prefeito Moacir Elias Fadel Júnior e a ilustríssima secretária da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina Barros, para que encaminhem a essa casa as seguintes informações. 1. A possibilidade de abrigar para pernoite os moradores de rua de nossa nesses dias de intenso frio. 2. Tendo em vista informações de que o abrigo, que era no estádio Stefano Mocros, que foi desativado, há um local para deixar à disposição. Justificativa. Segundo previsões meteorológicas, a onda de frio deve ficar mais intensa no sul do Brasil, inclusive em algumas cidades, a previsão de neve, chuva congelada e ou chuva congelante.
Dessa forma, nos preocupa a situação dos moradores de rua ficar expostos nesses dias de frio rigoroso e, perante isso, encaminhamos essa proposição à Secretaria responsável e aguardamos informações. Sala de Sessões da Câmara Municipal em 20 de agosto de 2020, autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 201/2020. Requer informações quanto a atendimentos em relação à violência contra a criança e adolescente realizado pelo Conselho Tutelar nesta cidade. O vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que seja oficiada a presidente do Conselho Tutelar, Irene Schmitz-Goltz, para que encaminhe a essa casa as seguintes informações. Quais as medidas tomadas por esse órgão quanto aos casos de violência contra a criança e adolescente? 2. Qual o número de atendimentos realizados nesses meses da pandemia? 3. Os números de atendimentos foram maiores em relação a outros períodos? Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 20 de agosto de 2020, a autoria do vereador Maurício Cusra. Requerimento número 202/2020. Requer informações quanto a programas e projetos de orientação sobre métodos contraceptivos, prevenção ao DST e à gravidez na adolescência. O vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados ao prefeito Moacir Elias Fadel Júnior e à secretária de Saúde Maria Lídia Kravutski para que encaminhe a essa casa as seguintes informações. 1. Quais projetos ou programas a Secretaria desenvolve sobre a orientação de métodos contraceptivos, prevenção a DSTs e a gravidez na adolescência? Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça a sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é o nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo a documentação em questão a única forma de responder às indagações. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 20 de agosto de 2020, a autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação número 99/2020. Indica ao senhor municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de colocação de lombada na rua Pedro Canha Salgado, em frente ao número 302, Cantagalo 1. Autoria do vereador Paulo Sérgio de Farias. Indicação número 100/2020. Indica ao senhor prefeito municipal e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade de urgente de conservação da rua Daniel de Paula Dias, Jardim Termas Rivieira, nesta cidade. Autoria do vereador José Otávio Nocera. Indicação número 101/2020. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de retirar vespeiro de uma árvore na praça, em frente à Igreja do Rosário, na rua Coronel Vidal Martins de Oliveira. Autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Indicação número 102/2020. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de colocação de tachões na rua Santos Dumont, esquina com a rua Antônio José Gomes, bairro Morado Sol, nessa cidade. Autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 103/2020. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade urgente de providências quanto às placas de sinalizações existentes na rua General Osório, entre as ruas Dr. Jorge Xavier da Silva e 15 de novembro. Autoria do vereadora presidente Maria de Fátima Bart Antão Castro. Agradeço a leitura do expediente. Solicito ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum. Maria de Fátima Bart Antão Castro. Presente. Herculano da Silva. Presente. Maurício Cusra. Presente. Rafael Habers. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva. Presente. Dirceu Ribeiro. Presente. Gerson Sutil. Presente. Joel Elias Fadel. Presente. José Otávio Nocera. Presente. Jovenil Rodrigues de Freitas. Presente. Luiz César Canha Ferreira. Presente. Miguel Zadi Neto. Presente. Paulo César de Farias. Presente. Todos presentes, senhora presidente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminhe os projetos de lei número 61 a 64/2020 e os ofícios números 79, 80 e 81/2020, referente aos projetos de lei número 47, 52 e 53/2020, respectivamente, para que os senhores membros das comissões permanentes possam emitir seus pareceres. Passaremos agora à discussão e votação única, conforme autorizado através de votação realizada na sessão ordinária de 25 de maio de 2020. Os requerimentos serão todos discutidos e, após, faremos apenas uma votação para todos em conjunto. Se algum vereador tiver alguma objeção quanto à aprovação de algum requerimento, peço que declare durante a sua discussão para que o mesmo seja votado em separado. Requerimento número 195/2020. Súmula. Requer estudos referente à possibilidade de medidas que visem ampliar horário de atendimento ao público na agência da Copel, no município de Castro. Requerimento de autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, requerimento. Essa palavra, senhora presidente. Concedo a palavra ao vereador Juvenil. Senhora presidente, senhores vereadores, público que estão nos ouvindo neste momento, meu muito boa noite. Tenho feito esse requerimento para que seja encaminhada ao gerente da Copel um pedido para a possibilidade de ampliar o horário de atendimento público na agência da Copel. A gente tem observado as filas, elas estão bastante grandes lá no atendimento da Copel. Está havendo bastante reclamação, inclusive, né, devido ao atendimento que está sendo muito demorado. Inclusive, pessoas idosas lá, né, aguardando o momento para ser atendido. O que nós estamos pedindo aqui com a Copel? A possibilidade de ampliar o horário. De repente, vamos dizer que eles aceitem de funcionar no horário do almoço. É um pedido nosso aqui nesse requerimento para que facilite aqueles que trabalham no comércio a fazer seu pagamento lá, aquele pedido que ele tem que fazer na Copel, facilite. Então, conto com os nobres pares para aprovação desse requerimento e agradeço, senhora presidente. Continua em discussão requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 196/2020, súmula. Informações sobre a viabilidade de que em determinados dias da semana tenha um psicólogo à disposição dos jovens na Biblioteca Municipal. Requerimento de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 197/2020, súmula. Requer informações referentes ao atendimento realizado na unidade de pronto atendimento UPA durante o período de pandemia Covid-19. Requerimento de autoria do vereador Rafael Habers. Em discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 198/2020, súmula. Requer informações referentes ao retorno de todas as linhas em todos os horários do transporte coletivo. Requerimento de autoria do vereador Rafael Habers. Em discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 199/2020, súmula. Requer voto de congratulações à equipe de monitoramento e acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde no combate à pandemia do Covid-19 em nossa cidade. Requerimento de autoria do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 200/2020, súmula. Requer informações quanto à possibilidade de acolhimento para pernoite nesses dias de frio intenso de moradores de rua nesta cidade. Requerimento de autoria do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, requerimento. Peço a palavra. Concendo o vereador Maurício. Senhora presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento após, inclusive, ter feito um ofício à prefeitura
E eu vou fazer um na semana que vem agradecendo à Secretaria do Social, porque eles têm mantido aberta a casa de acolhimento para os moradores de rua. Eu creio que hoje, nesse final de semana, nós tivemos cerca de 13 pessoas ali pernoitando, com banho, alimentação, né? Então, é um trabalho muito importante no nosso município. Então, eu vou estar fazendo... esse requerimento foi para formalizar o pedido que já havia feito a Secretaria do Social. E na semana que vem eu vou estar fazendo um ofício agradecendo e parabenizando por eles já terem tido essa preocupação em manter a casa de acolhimento, a estrutura de acolhimento, que ali no ginásio do Mokrosk, para as pessoas, para os moradores de rua. A gente não pode esquecer que eles também fazem parte da cidade. Então é isso, senhora presidente. Continua em discussão o requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 201/2020, súmula, requer informações quanto a atendimentos em relação à violência contra a criança e ao adolescente realizada pelo Conselho Tutelar nesta cidade. Requerimento de autoria do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Requerimento número 202/2020. Súmula, requer informações quanto a programas e projetos de orientação sobre métodos contraceptivos preventivos a DSTs e a gravidez na adolescência. Requerimento de autoria do vereador Maurício Cusdra. Em discussão, requerimento. As palavras, senhor presidente. Concedo. Vereador Maurício Cusdra com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, então esse requerimento eu faço em conversa com uma médica da família aqui de Castro. Ela relatou a quantidade de adolescentes grávidas no nosso município que procuram ajuda, assistência médica, né? E ela relatou também um pouquinho da falta de programas e também de subsídio para a prevenção à gravidez aqui no nosso município. Ela até falou de alguns sistemas, né, que poderia ser feito, que eu coloquei na justificativa do meu projeto. E eu estou encaminhando, então, esse requerimento, pedindo ao município para focar, sobretudo, na prevenção à gravidez. Eu me lembro que, ano passado, retrasado, eu trabalhava no Colégio do Socavão, onde, no nosso ensino médio, lá nós tínhamos 12 adolescentes grávidas. Né? Então, nós precisamos ter um trabalho de prevenção, nós precisamos ter um trabalho de proteção nesse sentido. E eu aproveito também só para falar do meu antigo o requerimento anterior, em relação ao Conselho Tutelar, que na verdade também vai pela mesma linha, que é em relação à proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência. Né? E que nesse período da pandemia nós tivemos um aumento de violência doméstica e de violência contra a criança e adolescente, porque elas não estão na escola, então a escola não está fazendo acompanhamento direto dessas crianças, né? Então, nós precisamos ter um trabalho mais intensificado no nosso município, tanto na prevenção como na proteção. Então, é isso, senhora presidente. Continua em discussão o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloco em votação os requerimentos discutidos anteriormente. Senhor secretário, fazer a chamada para verificarmos o voto dos senhores vereadores. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers. Aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Sutil. Joel Elias Fadel. Aprovo. José Otávio Maceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zadi Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 33/2020. Projeto de lei número 33/2020, súmula, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de Castro a prestar contas por quadrimestre das ações da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social,
Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Pareceres já lidos, pareceres pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. De acordo com a Resolução 04/2020, solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada para verificarmos o voto dos senhores vereadores. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Tio. Aprovo. Joel Elias Fadel. Aprovo. José Otávio Noceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zadim Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 38/2020. Projeto de lei número 38/2020, súmula, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a instituir a concessão de direito real de uso de terreno público situado no Distrito Industrial 1, Parque Industrial Antônio Fioravante de Nápoles. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Pareceres pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Tio. Aprovo. Joel Elias Fadel. Aprovo. José Otávio Noceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zadim Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 58/2020. Projeto de lei número 58/2020, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 337.287,82 e da outras providências. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Pareceres já lidos, pareceres pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprovo. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Tio. Aprovo. Joel Elias Fadel. Aprovo. José Otávio Noceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zadim Neto. Aprovo. Paulo César de Farias. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 14/2020. Projeto de lei número 14/2020, súmula, autoriza o Poder Público Municipal a extrair material primário em propriedade privada para a manutenção de vias públicas. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Parecer jurídico. O projeto de lei número 14 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo autorizar a extração de material, cascalho, pedras, terra e semelhantes, de propriedade privada para a manutenção de vias públicas, urbanas e rurais. A proposta fala em formalização do termo de doação e comodato da área. Autoriza o Poder Executivo a providenciar o licenciamento para a extração dos materiais e realizar obras de recuperação das áreas exploradas.
O artigo 5º dispõe que a regulamentação do procedimento administrativo por meio de decreto será feita no prazo de 30 dias da publicação da lei. Conforme a justificativa anexada, a proposta apresentada, se aprovada, facilitaria o tráfego de veículos e acesso das várias localidades do município, proporcionando ampliação do acesso da comunidade à educação, saúde e atenção social, entre outros. Como alguns proprietários se dispõem a doar o material necessário para a recuperação das vias, proporcionando benefícios aos usuários e também ao poder público, que deixará de pagar pelo material, entendemos justificativa a proposta analisada. Pelo exposto, não encontramos impedimentos legais à aprovação da proposta contida no projeto de lei número 14 de 2020, Castro, 7 de abril de 2020, Patrícia Fontoura Selma, Procuradora da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, por seus integrantes, esteve em reunião ordinária em data de 18 de agosto de 2020, ter analisado o projeto de lei de número 14 de 2020 em respectiva justificativa, bem como o parecer jurídico, o qual autoriza o Poder Público Municipal a extrair material primário em propriedades privadas para a manutenção de vias públicas. Após vários estudos realizados e diligências para análise desse projeto de lei, emite-se parecer favorável em razão de seu conteúdo, inexistindo questões legais que impeçam sua aprovação. Castro, 18 de agosto de 2020, Luiz César Canha Ferreira, Maurício Cusa e Rafael Casper Habers. Senhora Presidente, os pareceres são pela aprovação. Coloco em discussão o projeto de lei. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Herculano da Silva. Herculano da Silva. Aprovo. Maurício Cusdra. Aprovo. Rafael Habers, aprova. Antônio Cirlei Alves da Silva. Aprovo. Dirceu Ribeiro. Aprovo. Gerson Tio. Aprovo. Joel Elias Padre. Aprovo. José Otávio Alceira. Aprovo. Jovenil Rodrigues de Freitas. Aprovo. Luiz César Canha Ferreira. Aprovo. Miguel Zardim Neto. Aprovo. Paulo César Farias. Aprovo. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 46/2020. Senhora Presidente, peço vistas desse projeto. Concedo vistas por 5 dias ao vereador. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando seus artigos 87, parágrafo único, 101 e 102 e seus parágrafos do regimento interno desta Casa. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhora Presidente. Concedo, vereador Maurício. Em relação ao meu pedido de vistas do projeto de lei 46, é um projeto de lei muito bom. Quero dar parabéns ao vereador Rafael Habers. Eu só tenho algumas ideias que já andei conversando com a nossa assessora jurídica para dar uma melhorada no projeto. Mas é só em relação a isso. Obrigado. Continua livre o uso da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Dirceu Ribeiro para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 31 de agosto, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.